Bom dia. Hoje é dia 23, quarta-feira. Semana em Codec Investimentos, eu sou o Luiz Moura. Vamos lá? Bom, ontem foi mais um dia que o Bovespa estava até caminhando, enfim, tentando encontrar aí seu caminho e tal, navegando aí pelas negociações da PEC fiscal e outras notícias que vinham de Brasília. E daí, no final do dia, uma notícia ruim. Acabou entregando a rapadura no final. O Bovespa caiu 0,8, o small caps caiu quase 2, enfim, os juros subiram um tantinho, 10 pontos no Day 24 e no 31, e o dólar se aproximou lá dos 5,40, onde ele gosta de ficar. Tá? Então deu uma entornadinha no caldo no final do dia, por contas, principalmente de notícias que vêm de Brasília. A Brasília continua sendo. A gente vai falar um pouquinho mais delas daqui a pouco. Tá? Lá fora não, lá fora o S&P e o Nasdaq, semana curta, uma semana de liquidez bem menor, e enfim, o Nasdaq e o S&P estão aproveitando que não tem muita notícia, e as notícias corporativas eram boas para dar uma subidinha, né? Então subiram 1,4 cada um deles. Os juros também deram uma leve ajustada para baixo e até o dólar cedeu um pouquinho aí, enfim, que já vem acontecendo já há algum tempo, né? Nas commodities, nenhuma grande novidade. Se chama atenção aqui, teve um dado de estoques nos Estados Unidos ontem que veio mais apertado do que o esperado, e isso deu uma puxadinha no petróleo, tá? Mas naturalmente aí os limites são claros aí. Os limites são dados pela demanda mais fraca, principalmente por conta da China, aí, que não deixa subir muito mais do que isso. Então, ainda que a gente esteja vendo estoques diminuindo nos Estados Unidos, hoje tem mais um dado saindo lá, isso não deve ter um impacto tão grande assim. Tá? Vamos lá, como eu disse, a semana é mais curta, mas a gente hoje tem, enfim, muita divulgação de PMIs, os PMIs, o que chama de flash PMI, os PMIs preliminares por mês, são divulgados na S&P, que quem calcula esses PMIs aqui gosta de soltar 2 por mês, então eles soltam agora e depois soltam de novo no começo do mês os números finais. Mas, de qualquer maneira, você vê que na Europa como um todo, os números não vieram, enfim, naturalmente ainda a gente está em contração, mas os números vieram acima das expectativas quase que unanimemente, não teve muita variação, não. E, na maior parte, sem grande piora em relação ao mês anterior, com pouquíssimas exceções. Então, vieram acima da expectativa e ou muito parecido, ou até com uma leve melhora em relação ao mês anterior. Tá? O que quer dizer que provavelmente a gente continua vendo retração na Europa, mas é uma retração que está, enfim, diminuindo a velocidade, e que eventualmente pode fazer um platô em breve. Tá? Ainda vai demorar algum tempo para a Europa se livrar dos problemas de inflação, vai ter que continuar subindo os juros algum tempo, mas parece que a piora mais séria parece estar chegando ali, enfim, no limite. Vamos ver. Hoje sai a ata do Fed, a ata da última reunião do Fed que subiu os juros, foi no comecinho desse mês, né? E lembrando que a reunião foi antes da divulgação da inflação de outubro, né? Que foi abaixo do esperado, animou o mercado. Foi uma reunião que eles subiram os juros para o 0,75 pela quarta vez seguida, né? O que a gente deve ver nessa ata é muito parecido com o que a gente viu, principalmente no discurso do Powell depois dessa reunião. A ata deve ter um tom bastante duro, deve indicar aí, as altas provavelmente não vão ser mais de 0,75, subir rapidamente assim é sempre perigoso, você pode quebrar alguma coisa no meio do caminho, mas a taxa final, ao final do ciclo, vai ser mais elevada, vai ser mais alta do que originalmente esperado, e os juros vão ficar altos por mais tempo do que o mercado espera, tá? Para poder controlar a inflação e trazer ela para 2%. É isso que provavelmente a gente vai ver. A gente não espera nenhuma grande reação do mercado, até porque a ata sai mais para o final da tarde, acho que nem vai dar tempo, vai estar todo mundo já saindo para o feriado do Thanksgiving, aí não vai dar muito tempo de fazer muita diferença. Na segunda-feira, a hora que voltar, esse assunto já vai estar mais esquecido. Tá? E como é o último dia também, tem uma batelada, uma verdadeira carreada de dados saindo lá nos Estados Unidos. Eu chamo a atenção de duas coisas em particular: os PMIs que vão sair lá, os PMIs preliminares,
E esses índices de expectativa e de sentimento do consumidor aqui, que pode dar alguma indicação para a gente como é que está a expectativa de inflação do consumidor, tá? Pode mexer um pouquinho com o mercado. Os outros são índices que muito provavelmente vão ter impacto relativamente limitado no mercado no dia de hoje, tá? Aqui no Brasil, aqui as notícias que eu estava falando, o texto da PEC parece estar tomando forma aí depois de tanta negociação. Os números que a gente tem visto mais falar agora, mais recentemente, alguma coisa entre 130 a 140 bilhões, aí, com um limite de prazo, algum limite de prazo. Esse não tem muita, não parece estar muito claro ainda, mas enfim, a expectativa é que tem um texto final para ser apresentado até o final dessa semana, e ele seria protocolado lá no Senado até o final dessa semana, tá? E começaria a tramitação. Lembrando que a gente tem que ter a aprovação disso até em duas votações no Senado e na Câmara até dia 15 do mês que vem. Tá? E, naturalmente, como a gente vai liberar, tirar o Bolsa Família, auxílio emergencial do teto, ele libera espaço no teto, mais ou menos 104 bilhões. E, naturalmente, os deputados querem ter direito de fazer emendas para utilizar, para encaminhar esse dinheiro. Então, é isso que provavelmente a gente vai ver, essa deve ser a negociação. Tá? E ontem, no final da tarde, a gente teve um dado que acabou fazendo o preço, acabou mexendo nos preços do mercado, que é a ação que o PL entrou para anulação do segundo turno. A alegação é que algumas urnas, dependendo do ano de fabricação dessas urnas, elas têm problemas insolúveis e que, portanto, elas deveriam ser, enfim, elas comprometeram o resultado final da eleição. O presidente da TSE falou, bom, as urnas são as mesmas usadas no primeiro turno, então, por favor, apresente o mesmo estudo para o primeiro turno, e se a gente for cancelar, a gente vai cancelar os dois. Né? E, naturalmente, o PL não tem um interesse muito claro nisso, uma vez que ele elegeu a maior bancada da Câmara no primeiro turno, enfim, 99 deputados, isso deve meio que encerrar o assunto, né, desse ponto de vista. Mas ainda assim causa tensão, aumenta aí a temperatura política e causa estresse, já causou estresse ontem, né? Beleza? Era isso que a gente tinha para hoje. A gente volta amanhã, dia de Jogo do Brasil. Vamos ficar esperto, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã. Até mais.